Galerinha, aqui nós temos uma questão de uma prova da UEM, a Universidade de Maringá, de 2025, em que nós temos um enunciado e sobre ele nós temos aqui 5 afirmações. Cabe a gente definir quais são verdadeiras e quais são falsas. No fim, nós precisamos efetuar a soma dos valores correspondentes às afirmações que são verdadeiras. Então, para isso, no enunciado, nós temos a informação de que o João queria abrir um certo negócio e ele precisava do valor emprestado de 100 mil reais. Ele foi até uma instituição financeira que propôs o empréstimo a uma taxa de 10% ao ano com o prazo de 5 anos. Até aqui nós não temos informação se é juros simples ou juros compostos. Eu já vou frisar aqui que essa informação vai ser relevante para a gente. Agora nós temos dito que a dívida deveria ser quitada em pagamento único, ou seja, ao final do 5º ano, e os juros seriam no sistema de juros compostos. Então aqui nós temos a primeira informação. Só que o pai do João também propôs emprestar esse valor que ele precisava, no mesmo prazo de 5 anos, então vai continuar no prazo de 5 anos, só que é uma taxa de juros simples agora de 1% ao mês. O sistema de juros é diferente e a taxa também. Aqui a capitalização é mensal, enquanto da instituição financeira é a capitalização anual. Nós temos ali que a dívida seria paga também no final do 5º ano. E agora nós vamos analisar uma por uma dessas 5 afirmações. A primeira assertiva está dizendo que a taxa de juros anual da proposta do pai do João é igual à taxa de juros anual proposta pela instituição financeira. Nós podemos observar que nós temos a taxa de juros anual da instituição financeira, que é de 10% ao ano, porém nós temos uma taxa de juros mensal que foi proposta pelo pai do João. Mas antes de tudo, a gente pode observar que os dois sistemas de juros são diferentes. Um é composto e um é simples. Não tem como essa afirmação ser verdadeira, porque no sistema de juros simples, o cálculo dos juros é sempre sobre o capital inicial, enquanto no sistema de juros compostos, eu estou calculando sempre juros sobre juros. Isso aqui nunca vai ser igual. Mas eu poderia observar o seguinte: qual vai ser o valor no final do 1º ano? Só para a gente ter uma ideia. Se nós observarmos aqui, na instituição financeira, em um ano eu vou pagar 10%. 10% de 100 mil reais é 10 mil reais. Então teria que render a mesma coisa para o pai do João. Só que observem aqui, se nós fizermos o cálculo no sistema de juros simples do pai do João, pagando 1% de 100 mil por mês, eu teria o valor de R$1.000 por mês de juros, que ao final de um ano me daria 12 mil reais de juros. Então ele estaria pagando no final do 1º ano mais para o pai do João do que para a instituição financeira. Então essas taxas de juros ali não podem ser verdadeiras. Bom, a afirmação só pode ser falsa. Agora nós vamos observar a assertiva de valor 2, que se o João optasse pela proposta feita pela instituição financeira ao invés da proposta do pai, no final do 1º ano a sua dívida totalizaria o valor de 121 mil reais. Eu já afirmo para vocês que isso aqui é falso, e eu já comentei quando eu expliquei a primeira afirmação, de que o valor seria de 110 mil reais e não de 121 mil reais. Isso porque na capitalização em um ano, como totaliza um período de tempo e 10%, 10% de 100 mil reais é 10 mil reais, que somados ao capital daria um valor de 110 mil reais e não 121 mil. Mas caso vocês queiram fazer esses cálculos aqui, vocês podem observar que o montante é o capital, 1 mais a taxa elevada ao tempo, porque nós estamos trabalhando com juros compostos, conforme foi feita a proposta pela instituição financeira. Nós temos o período de um ano, um capital de 100 mil reais, a taxa de juros é de 10%, que eu vou escrever como 0,1, ou poderia escrever como 10 sobre 100, elevado ao período 1. Então nós teríamos o valor de 110 mil reais, que difere do que foi dado ali na afirmação. Portanto, a de valor 2 é falsa. Se nós olharmos agora para a nossa terceira afirmativa, nós temos ali que se o João optasse pela proposta feita pelo seu pai, no final do 3º ano ele teria uma dívida de 136 mil reais. O que nós precisamos lembrar aqui, que a proposta feita pelo pai é no sistema de juros simples. Então nós vamos calcular esse valor aqui para verificar se de fato vai dar esse valor que é apresentado na afirmação. Então na afirmação 4 aqui, nós temos um período de tempo de 3 anos, a taxa de juros é de 1% ao mês, e a gente já pode observar que os períodos ali do tempo e da taxa não batem, então nós precisamos fazer uma conversão, e para isso, em 3 anos, eu vou utilizar o valor de 36 meses. O capital é de 100 mil reais, e nós estamos calculando aqui o valor aplicado sobre o sistema de juros simples. Basta nós lembrarmos aqui que o montante é calculado pelo capital, 1 mais a taxa vezes o tempo, e agora não é elevado. Então nós temos aqui o capital de 100 mil reais, 1 mais a taxa, que é de 1%, eu já vou escrever como 0,01, multiplicado pelo período, que é de 36 meses. 0,01 vezes 36, nós temos ali 0,36. Não sei se eu falei certo antes, mas o valor final aqui dessa multiplicação dentro dos parênteses vai ser 1,36, o que totaliza nessa multiplicação 136 mil reais. Então a nossa afirmação 4 é verdadeira. No final nós precisamos somar esse valor 4. Agora nós vamos observar a quarta afirmação, aquela que tem valor 8, e está dizendo que se o prazo de empréstimo fosse de 4 anos em vez de 5 nas duas propostas,
O João pagaria mais juros aceitando a proposta do pai. E para verificar se é verdadeiro ou falso, nós vamos calcular qual seria a dívida dele em 4 anos nas duas propostas. Então nós vamos começar aqui, para calcular na afirmação 8, eu vou calcular a do pai. Não precisaria ser feito cálculo se nós observássemos que é juros simples e sempre incide 1% sobre 1.000 a cada mês que ele vai pegar esse dinheiro emprestado. Em 4 anos nós teríamos 48 meses, como são 48 meses vezes R$1.000 por cada mês, no final a gente teria R$148.000 de dívida. Mas se nós quisermos aplicar aqui a fórmula de juros simples, nós temos que o montante vai ser o capital, que é R$100.000, multiplicado por 1 mais a taxa, que é de 1%, então é 0,01, e ainda a gente vai multiplicar pelo período de tempo de 4 anos, mas eu preciso converter para meses porque a taxa está mensal, que é 48 meses. Nós vamos observar aqui que esse montante vai ser de R$1.000, R$100.000, deixa eu ver, botei certo, multiplicado por 1,48, que é o resultado ali dentro dos parênteses. E ele vai pagar, então, no final dessa dívida, R$148.000. Agora eu preciso comparar com a taxa da instituição financeira para verificar qual vai ser a mais vantajosa. Só que a instituição financeira cobra juros compostos. Nós temos que esse montante vai ser de R$100.000 multiplicado pela taxa, 1 mais a taxa é de 10%, eu já coloco como 0,1, elevado ao período de tempo, e essa taxa é de 10% anual, o período então é de 4 anos. E aí a gente pode observar que dentro desses parênteses aqui nós temos 1,1 elevado a 4, e no próprio enunciado nós temos que 1,1 elevado a 4 é 1,4641, que eu vou utilizar aqui para resolver a minha conta. Isso aqui ajuda bastante, porque nós não precisamos fazer 1,1 elevado a 4, e nós vamos multiplicar por 1,4641. No final, esse montante aqui vai ser de R$146.410. E, de fato, ele pagaria mais aceitando a proposta do pai em 4 anos, 148 mil, enquanto ele pagaria 146 mil e alguma coisa na proposta da instituição financeira. Portanto, a afirmação de valor 8 é verdadeira e a gente vai circular para no final somar. E partindo para a última afirmação, está dizendo que ao final do prazo de 5 anos, a diferença entre os juros cobrados pela instituição financeira e os cobrados pelo pai seria inferior a R$1.000. Bom, de novo, nós precisamos calcular qual vai ser a dívida total em cada um dos casos para fazer a comparação. Nós vamos começar aqui naquela de valor 16, calculando a do pai. O pai está cobrando juros simples, então nós vamos utilizar aqui o montante, vai ser o capital, que é de R$100.000, aplicado a uma taxa de 0,01, que equivale a 1% ao mês, num período de 5 anos, então nós precisamos fazer a conversão para mês, 5 anos equivalem a 60 meses. Nós temos aqui, então, R$100.000 multiplicado por 1,6, que é o resultado dos parênteses, e aqui nós vamos ter um total de R$160.000, a dívida nos 5 anos, caso ele opte pela proposta do pai. Então ele pagaria juros de R$60.000 em cima. Agora nós vamos fazer o cálculo para a instituição financeira, lembrando que nós estamos trabalhando com juros compostos, então nós vamos utilizar aqui que o montante vai ser o capital, 100.000, 1 mais a taxa é de 10% ao ano, vou colocar 0,1, durante o período de 5 anos. Nessa potência que nós temos aqui, 1,1 elevado a 5, nós vamos utilizar o que foi dado aqui no enunciado, que é 1,61051, então nós vamos precisar multiplicar R$100.000 por 1,61051, e o valor aqui seria de R$161.051. Se nós observarmos aqui, na instituição financeira ele vai pagar juros de R$61.051, e aí no caso do pai ele pagaria só 60 mil. Não é inferior, essa diferença é superior, então a partir do quarto ano já não vale mais a pena ele pegar a instituição financeira. Ele vai pagar mais se ele optar por esse valor. Então nós temos aqui uma afirmação falsa, as únicas verdadeiras são aquelas de valor 4 e 8, portanto a soma das duas, 4 com 8, dá um total de 12.